Bom dia, queridos. A pergunta de hoje é a seguinte: quem é você para você? Qual nível de intimidade você criou e estreitou ao longo do tempo sobre o que é você? Eu não estou falando aqui do personagem desenvolvido que frequentou uma escola, foi escolarizado, foi informado, foi limitado dentro de alguns padrões, dentro de alguma linha de conhecimento. Eu estou falando desse ser eterno, que talvez você nem saiba que isso seja uma expressão eterna, uma das possibilidades de esse todo Criador se manifestar. 500 anos antes da vinda do que se chama de Jesus, né? Que muitas pessoas acham que foi um homem, falam filho de Deus, dentro de uma ideia do que criaram sobre Deus. Mas 500 anos antes da vinda de Jesus, muitos dizem que é o Salvador, que te livrou dos pecados, cada um fala uma coisa. Mas é uma máxima desse grande grego, Sócrates. Ele já dizia assim: conheça-te a ti mesmo. E o que você sabe sobre você? Qual que é o nível de consciência que você tem sobre você? Vamos primeiro desmistificar o que é consciência. Consciência, ciência. A ciência é um laboratório experimental. E nós somos esse laboratório onde nós nos experimentamos a partir das nossas sensações. É como que você se sente. Só que tem um grande problema nisso aí. Que é aquilo que você tem como conhecimento, aquilo que você conhece, fora do seu campo, fora do seu laboratório. É como se você consultasse a prova de alguém que fosse uma prova diferente da sua e você fosse querer responder às suas questões a partir da prova do outro. Por isso que é conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. É se conhecer. É saber como que essa presença, essa força divina, como que ela se manifesta em você. E para isso, é necessário ter consciência. Ciência. É como que você recebe essas sensações e como que você governa ela. Todo o meu trabalho ele é pautado nas medicinas tradicionais orientais. E, obviamente, dentro do conhecimento, né, de toda essa informação que vem do Tantra, que vem do Yoga, que vem da medicina Ayurveda, que tem mais de 7.000 anos. Então, eu não busco nenhum tipo de informação fora desse campo de princípios científicos. E não existe mais nada tecnológico e mais nada sensorial do que o próprio corpo. Então, quando fala-se em consciência, as pessoas imaginam a mente. Só que a mente, ela mente. A mente é aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. A mente é aquilo que conhece algumas coisas lá fora. E tudo é feito para que ela crie essa dispersão, mente dispersa, para ela se manter nessa impermanência. Ela está sempre querendo alguma outra coisa, mais. E todos esses distúrbios que nos convidam hoje, no campo do que chamamos de patologia, de sofrimento, dores da alma, tudo se deve a isso. Se deve à nossa conexão. O nosso corpo humano, ele é a máquina mais bem elaborada. Não existe mais nada tecnológico do que o nosso corpo, porque existem mais de 6 trilhões de neurônios se informando, porque energia é pura informação. Então, esses neurônios, eles têm em si a sua trindade foto, elétron e neutro. Ele é pura informação. Ele percebe sensações e se encaminha para partes específicas do seu corpo, deixando registros, deixando marcas.
Nós somos esse universo peculiar. Somos imagem e semelhança do Criador. As mesmas leis que governam no macro, os sistemas, os planetas, são as mesmas que nos governam. Isso é princípio básico. Quando a gente compreende isso que somos a partir de nós mesmos, nós conseguimos ter um nível de consciência corporal. Consciência é ciência. Agora, o grande problema é o conhecimento. Tudo começou lá, quando provamos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E onde que estão esses conhecimentos? Nessa mente coletiva a qual estamos diretamente conectados. Temos um sensório, a glândula pineal, que ela invade espaço e tempo, ela é aquele que navega no passado, ela é que nos projeta para o futuro. Ela tem a capacidade de fazer uma leitura de uma revelação, uma leitura reveladora, mas na maioria das vezes ela acaba criando possibilidades das quais jamais serão alcançadas. Mas ela cria possibilidades, são as imaginações. Então nós idealizamos, tem o ideal, o real, que é isso que já está plastificado, mas existe a verdade. Só que a verdade não existe, a verdade é. Porque tudo que existe na natureza transforma, e se transforma não é absoluta. Estamos falando aqui de algo que é absoluto. Estamos falando de verdade. Jesus é o Espírito de verdade. Ele é, e assim como o Cristo, ele é o Verbo, né, encarnado. Então ele é a verdade, a verdade. A verdade é Espírito de verdade, é isso que tem uma conexão direta com o Pai. Que aí já entramos no que é o Cristo, né? O Cristo. Cristo é uma coisa, Jesus é outra. O Cristo é isso que é junto com o Pai antes da formação do mundo. E já foi naquele momento estabelecido uma doação, né? Porque a Bíblia toda se trata apenas de doação. E uma das mais generosas doações dessa criatura, desse Criador, foi do próprio Filho, né? Chama-se de Filho. Que é esse Espírito de verdade que vem nos mostrar que nós só conseguimos vencer o mundo com a morte. Só que nós limitamos morte num túmulo, porque nós não conhecemos a nós mesmos. Nós achamos que nascemos da nossa mãe e do nosso pai, e que vamos morrer e nos limitar a um túmulo, a uma cova, a um velório, sem entender que isso subsiste num processo de transformação, nesses ciclos, enquanto estiver na permanência dos limites da natureza. Porque a natureza, nela se transforma tudo intermitentemente. Mas isso que transforma não é. Quem cria todas essas transformações são todo esse emaranhamento de conhecimento, são todas essas idealizações, são todas essas possibilidades de existirmos ou de nos mantermos no que o yoga chama de Maya, que é a ilusão. Entendeu? Então, nunca se teve tanta informação na palma das mãos. O www 666, o número da besta, é o chip na sua mão. Você está o tempo inteiro com o celular carregado nas suas mãos. Você tem hoje a inteligência artificial, criando artifícios de desconexão do seu eu para uma conexão com essa mente coletiva, te mantendo totalmente desconectado de si mesmo, sem se conhecer, conhecendo o universo fora, sem conhecer o universo dentro. E uma das grandes armadilhas para o ser hoje é criar uma conexão com a sua própria essência, conhecer a si mesmo. Esse é o grande desafio hoje. E o 666, www,
É a marca da besta. O chip que está nas suas mãos. Não tem nada que você não pergunte o Google, que é uma ferramenta hoje aliada à maioria das inteligências artificiais, elas recorrem ao Google e criam, né, um emaranhamento de informação. Então essa energia está toda emaranhada fora. Mas uma das grandes pérolas do próprio Jesus é que o reino está dentro de nós. Dentro. Então a única possibilidade que eu tenho de me abster desse universo fora, conhecer a mim mesmo, na percepção das minhas sensações, daquilo que eu sou, não daquilo que eu sei. Árvore da vida, onde nós podemos viver do favor e da graça. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde nós nos desconectamos de nós mesmos, envolvido por um ego carente, completamente inconsequente, porque existem propriedades da mente. Yoga é a ciência da mente. Então nós precisamos compreender como que esse iceberg nos mantém completamente cegos da nossa consciência, que é o nosso inconsciente. 95% disso que nos mantém na relação com esse todo fora é o nosso inconsciente. E nós nos deixamos navegar nesse inconsciente de forma inconsequente, levados por uma massa coletiva que acaba criando uma certeza de algo que é totalmente incerto. Os pastores trazem suas ideias, os cientistas trazem suas ideias, mas o grande segredo está em você conhecer a si mesmo, dentro do seu laboratório, dentro da sua própria estrutura, do seu universo, dentro dos seus limites. Temos 365 pontos sistêmicos. 365 pontos sistêmicos espalhados na nossa anatômica, dividido em 12 meridianos. E nada de coincidência, de 12 órgãos e vísceras, 12 meses do ano, 7 centros energéticos, 7 dias da semana. É o tempo que, num ciclo, onde você tem secura, umidade, calor e frio, totalmente ligado nas estações do ano, te promovem essa mudança climática dentro desse ciclo cíclico, onde você se posiciona dentro desse espaço e tempo, mas onde você deveria fazer um autoexperimento, conhecer a si mesmo, você se permite integrar nessa mente coletiva e ser arrastado pelas massas. E nunca fomos tão influenciados e tão invasivos e invadidos como hoje. Existem inteligências que compreendem e entendem tudo isso e nos mantêm órfãos há milênios. A igreja é uma grande responsável por isso. Temos o catolicismo, o cristianismo, com massacre de milhares de mulheres, com ideologias contrárias o grande sagrado do sexo, da energia criadora, inserindo um pecado original onde só existe graça. E isso está tudo gravado nas nossas células. Nós herdamos isso dos nossos pais. E nós herdamos isso também de nós mesmos. Nós temos na nossa mente um HD
primário, que é o mental soma. Ele traz todas as informações de todo o nosso processo de transformação, de percepção, do mineral, do vegetal, do animal. E hoje, num processo de humanização. Nós estamos no processo de nos tornarmos humanos, quando ainda arrastamos de uma forma desumana, porque estamos emaranhados numa mente coletiva cheia de conhecimento e vazio de consciência e de sabedoria. Porque eu preciso criar uma forma sábia de me conhecer, de ter sensação, consciência, ciência. Eu preciso experimentar em mim, como que funciona em mim. Porque a manifestação, a comunicação que o universo faz comigo é a mesma que ele faz com as estrelas maiores, com os universos e os multiversos, dentro da sua geometria sagrada. Não existe o acaso. Cada um ele pertence a um núcleo chamado família por uma linha atrativa, aonde algo nele tem uma frequência e uma vibração específica que o coloca ali. Então, nesses princípios, como falamos das 7 glândulas endócrinas, dos 7 centros energéticos, chakras, estamos falando de princípio, então vamos lá. Om, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O princípio, o Om, a voz de Deus. Então, essa escala de 7 notas, cada centro energético desse, ele tem uma cor predominante, que são as cores do arco-íris. Só que nós estamos hoje limitados nestas, mas existem da nossa capacidade de perceber isso. Mas os gatos, os cães, eles têm uma potencialidade diferente de ver isso. Então, além do infravermelho e ultravioleta, existem outras escalas de cores, permitindo que essa imagem holográfica seja percebida e levada ao nosso cérebro, para que ele faça uma leitura e para que ele possa criar nele as sensações nele, sem se emaranhar e sem se deixar ser influenciado por informações. É a criança quando começa a sentir nas suas genitálias uma energia sexual e toca de uma forma totalmente inocente, criando uma relação de prazer no toque, no tato, e alguém chega, tira a mão daí que isso é sujo, isso é pecado. Então ela cria essa memória, uma sinapse neural é instalada no cérebro, e todas as vezes que se ela acreditar nisso, ela pôr crédito nisso, se é de um elo de confiança que ela tenha do pai, da mãe, do tio ou de alguém, se ela confia, principalmente se for um pastor religioso, se for alguém que tem uma capacidade de doutriná-la, ela pode trazer para si aquilo como uma verdade para ela. Isso passa a fazer parte do sistema operacional dela, seu paradigma. Ela se limitou naquela possibilidade, com algo que é um conhecimento fora dela, não é uma ciência no laboratório dela. E isso quando vem de alguém que teve um trauma, uma complicação numa relação sexual, numa relação conjugal, ele traz essas feridas e ele acaba ferindo o outro com essa dor dele. Porque ele não sabe que algo nele atraiu aquilo. Então ele não perdoa a si próprio, que é o mais interessante, o mais importante, e acaba não perdoando o outro, porque ele acha que foi o outro. Ele não descobriu, ele não criou um estreitamento, ele não criou uma intimidade no universo dele. Porque quando nós nos conhecemos de verdade, nos entendemos como um canal dessa manifestação, desse todo em nós, e que iremos sim ter que carregar algumas cruzes, iremos sim ter que canalizar algumas sensações que vão transformar isso que estamos. Porque é um processo de uma espiral.
E esse laboratório, ele funciona assim. Ele funciona assim. Mas quando nós nos prendemos, estagnamos, deixamos essa energia presa em algum lugar no corpo, não deixamos que ela faça o seu curso natural, nós conseguimos iniciar ali um processo de patologia. Então, o que chama-se de doença é apenas um erro dentro do nosso sistema. Pessoas podem fazer as mesmas coisas, comer as mesmas comidas, e um faz mal e o outro se sente completamente fortalecido e refeito, comendo a mesma coisa. É como que cada um é capaz de digerir e de processar aquilo que foi alimentado. Cada um de nós é uma estrutura peculiar. Isso que chamamos na medicina ayurveda, que são as predominâncias dos doshas, que é o percentual que temos de água, de terra, de fogo, de ar e de éter na nossa estrutura, não apenas física. Porque está totalmente ligado, a Ayurveda está ligada ao Tantra e principalmente a Yoga. Yoga é a ciência da mente e a Ayurveda é a ciência da vida. Então são duas ciências que trazem princípios. E o meu trabalho, ele jamais vai ser interferido ou vou permitir que alguma coisa de um conhecimento fora desses princípios possa me influenciar em alguma coisa. Eu respeito todas as práticas que os profissionais trazem hoje, mas eu não permito que nenhuma dessas outras influencie na minha consciência, que é o trabalho que eu desenvolvo, que eu tenho uma massagem 5D, que é uma síntese desses 30 anos que eu busco desse laboratório interno, ver como que isso trabalha em mim. Então é um processo de incursão, de esvaziamento, de sacrifício. Quando eu digo sacrifício, eu sacrifico aquilo que me dói, que me machuca, porque é uma memória tóxica. Porque tudo aquilo que está alinhado à minha estrutura original, ela tem um curso natural. Ela pode me trazer dor, mas não vai me trazer sofrimento. É uma sensação. Essa sensação, ela é um estímulo que me guia, um sensor, é um sensório. Muitas pessoas são diagnosticadas como psicopatas, mas são apenas elementos que foram criados e formatados dentro de uma natureza maior, com capacidades peculiares. Dentro dos seus sentidos de percepção, para que ele faça algum comando, ou para que ele tenha algum tipo de ação fora, ele precisa ser inibido de alguns sentimentos para que seja capaz de fazer algumas coisas, como Hitler, por exemplo, alguns governantes mais próximos hoje, que na verdade é sagaz, traz uma sensação de satisfação, é satisfatório ver pessoas passando fome, é satisfatório sentir a potência do poder de exercer mandos e comandos, de dominar as pessoas escravas dentro delas mesmas, em questões que trazem leis dos homens, óbvio, né? E aonde ele se deixou ser completamente influenciado. Então é algo que nos traz a possibilidade de saber como que funciona em nós, de conhecer a nós mesmos. Então é um trabalho que trabalha mente, corpo e espírito. Massagem 5D. Primeira dimensão é o ponto, está totalmente ligado à física quântica. Quando o identificador, quando ele se identifica com algo, ele só pode ser aquilo. Ele fica preso naquilo.
o ponto. A linha já é uma possibilidade onde existem mais pontos. Uma reta. Existe, depois disso, na terceira dimensão, a largura, o comprimento e a altura. Então isso ganha um poder, né, de uma plasticidade, de uma plastificação maior, de uma materialidade em 3D. Quarta dimensão é a mente, é o vazio, é a atmosfera. E a quinta dimensão é onde entra o sobrenatural, sobre o que rege nesta natureza. E nós temos na nossa composição anatômica, quando saímos da massa física, nós temos um corpo chamado duplo etéreo. Duplo etéreo, ele faz uma conexão. Assim como nós temos a nossa fáscia, o tecido facial, que cria uma conexão com todos os nossos músculos, com toda a nossa massa muscular, com todas as artérias, com tudo. É um tecido conectivo, conjuntivo. Só que ele ligado no sistema nervoso central, na medula, criando uma sensação, esses neurônios, eles passam todas as sensações. Então, essa sensação de dor, na maioria das vezes, ela é uma memória de uma relação desagradável com os elementos da natureza. Então, se alguém já teve a oportunidade de ver alguém que teve um diabetes ou teve uma amputação por um acidente, qualquer motivo, essa pessoa ainda continua confessando dor em partes do corpo que foram amputadas. Existe uma memória dessa dor aí. Então, a dor não é algo que está ligado à lesão. Se você for fazer um exame hoje em toda a população do planeta, talvez 70%, 80% dela vão ter várias questões inflamatórias que chamamos de hernia de disco e várias outras. Posso dizer que, de uma forma assertiva, que 60% a 70% é assintomática. A pessoa não sente dor ali. E você vai ver várias pessoas com muita dor. Você pede uma leitura dessa, de uma ressonância magnética, que é algo que faz uma leitura mais aproximada, e não tem lesão, mas tem dor. E é difícil tratar esses casos, porque você tem que entrar no campo das sensações disso que a pessoa tem, como ela consegue às vezes despir a roupa, mas despir a alma é difícil as pessoas aceitarem, olharem para elas e ver que tem uma mágoa, que tem um ressentimento. Ah, não, já perdoei fulano. Como que faria para ela um bem muito grande perdoar o fulano? De repente esse fulano caga e anda para ela, nem sabe que ela existe mais. Sendo que essa limpeza desse sentimento iria esvaziar o canal para que essa energia pudesse criar no seu fluxo natural a restauração. Assim como o sangue passa, a energia passa. Existe um canal energético. Então o sangue é mãe da energia, mas é a energia que impulsiona o sangue. O morto não tem circulação. Ah, mas o coração parou de bater. Tudo bem, mas quem que mantinha o coração ativo? Essa centelha, essa energia. Então, volto novamente, o meu trabalho é todo pautado nessas ciências orientais que trazem princípios. É o Tantra, que ele está totalmente ligado na questão da tecnologia expansão Tantra. Expansão e a possibilidade de romper nessa expansão de consciência, você consegue romper essa conexão com a mente. Aí volta em Paulo, já não sou mais eu que vivo, é Deus que vive em mim. É o nível de consciência de Paulo, que foi um dos maiores perseguidores do Cristo como Saulo, e depois passou a ser o maior defensor, não de Jesus, mas do Espírito de verdade, pela sua intimidade com a própria essência, com Deus nele, o eu sou, não eu sei. Quando ele sacou tudo isso,
Ele se tornou o maior defensor da verdade. Da verdade. Então é um momento onde o planeta passa por um desafio muito grande. Quem assistiu Matrix, as duas pílulas, ou você volta, se recorre às inteligências artificiais, ao conhecimento, vai ficar completamente dividido, porque cada um traz numa exposição como essa que eu trago agora, é apenas algo meu, peculiar. Trata-se do meu lifestyle, de como eu estreito a relação com o meu universo, mas nada disso aqui cria um registro como certeza, mas apenas uma seta te convidando para que você tenha clareza de como que é em você, porque não tem como ter certeza, ninguém tem certeza de nada, e a certeza é um lugar que te aprisiona dentro do engessamento de possibilidade. A certeza impede que você possa expandir a sensação. E quebrar esse elo. E sair dessa samsara. Sair dessa matrix. Desintoxicar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E passar a viver do favor e da graça. Porque a maior graça é a manifestação dessas sensações em você agora. Isso é a vontade de Deus, é a vontade da criação. Esse termo Deus, ele não existia no princípio. Brahma, tal, não importa o nome. É apenas uma referência de uma força, de uma potência maior, sobrenatural. Então mais uma das armadilhas. Criaram um Deus, criaram um demônio, criaram um céu, criaram um inferno, criaram o coronavírus, como criaram outras, e criaram vacinas. E continuam criando vacinas. O ego continua criando uma sensação de solução. E a única solução que existe é dissolução, é deixar dissolver tudo isso que você memorizou, tudo aquilo que você conheceu. Porque no agora só existe a relação entre você e isso que você está sentindo agora. E essas sensações estão completamente contaminadas de conhecimento, porque tem muita sinapse neural, criando sensações, como o cara que não tem a perna e tem dor na perna. Então é um trabalho de desconectar essa aliança. Então, até os 7 anos, neocórtex não é formado na criança, ela só tem o cérebro reptiliano. O cérebro límbico é formado a partir do 7º ano, e ela começa a adulterar, a se tornar adulta, ela começa a adulterar essa sensação nela. Porque ela ouviu falar coisas que a mãe falou, que o pai falou, que alguém falou, que a internet, o grande perigo, que algo trouxe para ela um campo de informação, uma forma. Você não pode sentir isso porque isso é pecado, você não pode sentir porque é isso. Aí isso é coisa de rico. O seu amiguinho tem, você não pode ter. Isso não é para você. Isso vão limitando a nossa capacidade de expressar isso que somos. E o mais grave ainda é condicionando. Quando eu vejo algo fora, aí eles colocam lá um cara feliz no iate. Fala, porra, para eu ser feliz igual aquele cara, eu tenho que ter o iate. Porra, para eu ser feliz igual aquele cara, eu tenho que estar no meio daquelas pessoas lá naquela boate. Nossa, para eu ser feliz igual aquela pessoa, eu tenho que morar naquele lugar. Sendo que isso que eu sou, ele existe princípios dentro de uma identidade original. Se você pegar querer instalar um sistema operacional do OS, que é do iPhone, nesse outro aí, desse Windows aí, que eu não sei, ele não vai funcionar bem. Não vai funcionar bem.
Então, né, para que tenhamos em nós a sensação de plenitude, sentirmos plenos em nós, é necessário que seja preenchido as lacunas de mim mesmo. Eu só posso ser feliz quando eu sou eu mesmo. Eu posso ser um equipamento que não tenha os mesmos sensórios que algum outro equipamento tenha. Para que ele se sinta pleno, ele tem que ter algum tipo de experiência que não cabe ao meu sistema operacional. Tem pessoas que verdadeiramente só queriam agora estar pescando, mas talvez estejam envolvidos com 500 funcionários, estressado, deprimido, vazio, com 2 relações paralelas ao que ela tem dentro de casa, e carente, necessitado de algo que traga um sentido para ela. Esse sentido é o 6º sentido. É o sentir ela, é conhecer ela, é criar uma intimidade com ela. E os 2 trabalhos alinhados, que é a massagem 5D e a terapêutica Tantra, ela nos permite sentir em nós, ela é uma condução de como que nós recebemos essas sensações na Terra, no chakra básico, na linha de cintura, nas gônadas, nas genitálias, e o que se chama-se de Kundalini, vista pelo Tantra e pelo Yoga como uma serpente de 2 cabeças, pela o Tao e o Yang, positivo e negativo. Ela tem em si, obviamente, essa dupla potencialidade de positividade e negatividade. Não estou falando de bem e mal, não. Estou falando de positividade e negatividade. Porque elas têm entre si a mesma potência. Nem o que se chama de bem, nem o que se chama de mal, nem o que se chama de positivo e negativo. Tem uma possibilidade de ser maior do que a outra. Não. O Yin e o Yang, esse todo que se equilibra dentro das suas extremas possibilidades. Eles têm a mesma potência no princípio. Quando começa a polarizar isso, isso é muito bom, isso é muito mal, isso é muito quente, isso é muito frio, depende para quem e quando. Então, ele começa a criar uma intimidade. Primeiro é alinhar esse eixo de coluna, onde desce o nervo-frago, que ramifica para todos os órgãos e vísceras. E é como se você alinhasse a sua antena para que ela capturasse um sinal. Então temos assim como a Terra tem o meridiano, né, na linha do Equador, nós temos o vaso da concepção e o vaso governador. É como nós concebemos, como nós recebemos essas sensações e como que nós governamos ela. Jesus fala assim: aquele que não recebe a vida como uma criança não entra no reino dos céus. Então, quando você recebe essa sensação, se você, nesse momento, for buscar conhecimento, provavelmente você pode esbarrar numa memória de uma experiência que nem foi sua e você trazer aquilo como uma verdade para você e se limitar de experimentar aquilo, de experienciar aquilo, de sentir aquilo em você. E hoje as pessoas fazem vídeos, fazem lives, fazem um monte de coisa a partir de conhecimento, de consciência zero, consciência zero. Até o fulano me falou que o ciclano fez aquilo. Quantas pessoas pagam caro porque alguém denegriu, porque alguém falou que alguém falou para ela? Algo que não aconteceu com ela, algo que ela não sentiu nela.
Porque várias crianças, filhas de estupradores, de pessoas que fazem coisas inimagináveis, elas têm aquelas do núcleo dela, onde ela chega lá e é capaz de dar amor, de dar afeto e dar carinho. E não tem como desconstruir isso. Seria maldade para essa pessoa falar, pô, essa pessoa faz isso, mas com ela não. Com ela não. Porque, mais uma vez, isso é geometria sagrada. Ninguém é o mesmo com todo mundo. Ninguém é o mesmo com todo mundo. E o que nos afere é justamente essa relação disso que nos aproxima ou que nos repele. Só que eu tenho que ver como que é em mim. Eu não posso me medir pelo outro. E nem pelo que eu imagino. É pelo que eu sinto. Se eu for me medir pelo que eu imagino, eu vou deixar de fazer coisas por medo, vou deixar de fazer coisas por culpa, porque eu imagino que eu seja culpado de algo. Mas existe uma força maior no meu coração, me pedindo, me chamando para ir. Então tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Porque na maioria das vezes nós nos perdemos e nos vendemos muito barato para a mente. Para coisas imediatas, baratas, que o efeito passa deixando um vazio arrasador depois. Como alguém que usa uma pedra de crack e desconecta completamente de tudo aquilo nela, trazendo uma sensação de um êxtase, de uma plenitude que esvazia imediatamente, deixando um buraco, um vazio, dores, culpas, medo, traumas. Então, conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Quem quiser conhecer melhor sobre a massagem 5D, sobre o Tantra, sobre o meu trabalho, tauetal.com.br é o meu site. Tal e Tal Itacaré, Instagram. Siga lá. Beijo no coração, Deus abençoe a todos.